E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer mais um estudo aqui sobre São Pedro. Com esse título, né? Pedro aparece à frente dos apóstolos. Que é o que está escrito aí também nessa leitura que a gente vai fazer. Aqui, ó, para a gente entender a questão, né? Logo após a ascensão, né, de Jesus Cristo, onde Cristo pediu para Pedro, né, apacentar o seu rebanho, vamos ver a sequência, o que aconteceu na sequência, né? Logo após a ascensão, né, de Jesus Cristo, como diz aqui, né? Pedro aparece à frente dos apóstolos. Presidiu a eleição de Matias, Atos 1, né, do 15 ao 26. Em Pentecostes, fez a primeira proclamação de Cristo, Atos, né, 2, 14 a 36. Puniu, né, Ananias e Safira, Atos 5, 11. Sua autoridade foi decisiva para admitirem-se os pagãos na igreja, sem que lhes impusessem a circuncisão. Este foi o caso, né, do centurião Cornélio, tendo sido Pedro especialmente instruído para isso, mediante uma visão celeste. Atos 10, né, do 1 a 48. Onde Pedro teve aquela visão, né, daquela cortina que desceu do céu. Olha só, né, que fato bonito. Quer dizer que Pedro foi especialmente instruído para isso, né, mediante uma visão celeste. Tal procedimento pareceu muito ousado aos cristãos, né, da época. Olha que interessante isso aí, né? Quer dizer que Pedro foi instruído. Se você ler lá em Atos 10, né, Pedro, né, recebeu essa visão do céu. Então, aqui diz assim, né, que ele foi instruído para receber aí, né, os pagãos que estavam aí, né, se convertendo aí à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui, diz assim, né, esse procedimento pareceu um pouco, né, pareceu ousado aos cristãos da época. No concílio de Jerusalém, Pedro disse a primeira palavra que deu o rumo decisivo às deliberações dos demais apóstolos e discípulos com relação a tal assunto. A gente vê lá em Atos 15, né, do 7 ao 11, Pedro tomando a palavra. Em Antioquia, Pedro apareceu observando a lei de Moisés, quanto aos alimentos puros e impuros. Gálatas 2, né, 11, 14. Fazia-o para não magoar os cristãos provenientes do judaísmo. Nisso não havia pecado, mas o comportamento de Pedro tinha tanto peso que podia arrastar os cristãos de origem grega a observar a lei de Moisés, que já fora tida por abrogada no Concílio de Jerusalém, em 49. Por isso, Paulo chamou a atenção de Pedro. O episódio, em vez de contradizer a autoridade de Pedro na igreja nascente, dá testemunho do valor de que gozavam suas atitudes entre os fiéis. De resto, podemos observar como, em suas cartas, São Paulo conserva sempre especial respeito pela pessoa de São Pedro. Basta citar o texto de Gálatas 1:18. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Tendo considerado o episódio de Antioquia e os demais textos paulinos, concluiu o racionalista Alfredo Loise, a atitude de São Paulo atesta ter sido Pedro o chefe do serviço evangélico, o homem com o qual era preciso entrar em acordo, sob pena de trabalhar em vão. Aqui ele está se referindo a Gálatas 2, né? Onde ele vai falar com os líderes da igreja e diz isso, né? Para não estar correndo em vão. Então, né, esse racionalista usou esse argumento para dizer, olha, parece ter sido Pedro mesmo o chefe do serviço evangélico, né? Que ele chega a dizer, ó, a atitude de São Paulo atesta ter sido Pedro o chefe do serviço evangélico,
o homem com o qual era preciso entrar em acordo, sob pena de trabalhar em vão. Isso aqui está lá em Gálatas 2, como eu falei, né? Versículo 2. Gálatas 2, versículo 2. Que Paulo vai ter uma visão, né? Uma revelação, e sobe de novo a Jerusalém, e fala isso aí, né? Expõe o evangelho que tem pregado aos notáveis da igreja, ou né, aos líderes da igreja, aos que eram de maior consideração. Se você for lá em Gálatas 2, versículo 2, você vai encontrar. Então, significa que eram os líderes da igreja, as colunas da igreja. Em Gálatas 2, versículo 9, vai falar que eram as colunas, né? As colunas de quê? Da igreja. E nesse texto aqui, ó, como a gente pode ver, ao fazer de Pedro o fundamento visível da igreja, Jesus não deixou de ser o fundamento invisível e mais profundo da mesma, como está em 1 Coríntios 3:11. Aquilo que os irmãos protestantes acusam, né, os católicos de dizer, não, vocês colocam Maria à frente de Cristo, vocês colocam Pedro à frente de Cristo, tal. Tudo conversa fiada dos protestantes, né? Você vê aqui, ó, claramente que o ensinamento da igreja é que Cristo é o fundamento invisível e mais profundo da igreja, né? Então, quando Cristo fez de Pedro o fundamento visível da igreja, Jesus não deixou de ser, né, o fundamento invisível e mais profundo da mesma. Também, né, ao entregar as chaves a Pedro, Jesus continua, né, a possuir a chave de Davi, que abre e fecha definitivamente, né? Apocalipse 3:7. Os poderes de Pedro provêm de Cristo e são exercidos com a assistência do próprio Cristo. Olha que coisa bonita. Então quer dizer que o Cristo quis, né, esse fundamento, né, visível da igreja, sem deixar de ser o fundamento invisível da igreja. E essa chave que Cristo deu, né, a Pedro, ele também continua com a chave de Davi, né? Esses poderes, né, da igreja, esses poderes de Pedro e de seus sucessores, vêm de onde, né? Provém da assistência do próprio Cristo. Então é essa, né, a fé católica que é ensinada pela igreja. Para finalizar o vídeo, vou mostrar para vocês mais esse texto aqui, ó. O que está escrito lá em João 21, né, do 15 ao 17. O primado prometido em Mateus 16 foi realmente entregue após a ressurreição, segundo João 21. Cristo confiou a Pedro o pastoreio de todo o rebanho. A imagem do pastor designa nas Sagradas Escrituras o Messias e sua obra. Tem aqui, né, umas referências bíblicas. Ora, confiando a Pedro a missão de pastor, Jesus o constituiu seu representante visível na terra. É aquilo que a gente tem, né, pregado, como a gente falou no texto, né, anterior. Ao fazer isso, Cristo não deixou de ser o fundamento, né, invisível e mais profundo da igreja. Então, quando um protestante, né, vem nos comentários e diz, olha, vocês colocam Pedro, né, acima de Jesus, vocês colocam Maria acima de Jesus, é tudo conversa fiada, né, porque eles não entendem a doutrina católica. O que o católico faz é colocar, né, as coisas em seu devido lugar. Cristo é o fundamento invisível e mais profundo da igreja, e o próprio Cristo, né, constituiu, né, seu representante visível na terra, São Pedro, né, o primeiro Papa. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.